Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas por que você ama o reino de Deus? As outras coisas são acrescentadas. Você viu na vida de Jacó? Ele quis o Senhor, ele queria a bênção do Senhor. Outras bênçãos, com trabalho, com dedicação, porque ele era um homem trabalhador. Isso ninguém vai negar, ele era um homem extremamente trabalhador. E os seus bens, tudo o que tinha, tudo o que conquistou com a bênção de Deus, mas o que ele desejava continuamente era a bênção espiritual. Você me entende? Faz sentido para você? Você que tem buscado uma bênção temporal, eu motivo você a buscar bênção espiritual, daquela que a traça não pode corroer, que o ferrugem não pode destruir, que o tempo não leva, a chuva, o sol nada apaga. Você que tem insistido por bênçãos temporais, sejam elas quais forem, sejam as bênçãos que você procura, sejam quais forem. Nenhuma delas deve ocupar o desejo que deve preencher o seu e o meu coração pelas bênçãos espirituais. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento, bênçãos especiais, bênçãos espirituais, salvação, bênçãos espirituais, salvação oferecida por Jesus Cristo em sua graça e misericórdia, bênçãos espirituais, sabedoria, entendimento, bênçãos espirituais. O Senhor nos quer dar o Espírito Santo. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é, no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade para a nossa salvação. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiarmos em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E Paulo estava falando dos discípulos, dos apóstolos. Agora vocês também ouviram a verdade, nós ouvimos a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, nós cremos em Cristo. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Bênção espiritual cumprida, bênção espiritual entregue, o Espírito Santo. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor de sua glória. Eu vou repetir, eu estou lendo Efésios, capítulo 1, e agora eu leio novamente o verso 14. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória.
Bendito seja o nome de Deus, porque nós somos daqueles que buscam a bênção espiritual ou as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais nos domínios celestiais são para nós e em Cristo Jesus nós as recebemos. Bendito seja o nome do Senhor. Como diz em hebraico, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Senhor. Que bênçãos você tem desejado? As bênçãos comuns? As bênçãos passageiras? Elas têm o seu lugar. Continue orando. Continue apresentando ao Senhor as suas necessidades. Mas a nossa maior e urgente necessidade são pelas bênçãos espirituais. O selo do Espírito. O selo do Espírito. O entendimento, a sabedoria, a graça, a misericórdia, a salvação do Senhor.